Toda organização deve possuir um conjunto de normas e regras que regulem a sua atividade, impondo limites, estabelecendo direitos e deveres. Isso funciona com Estado, com organizações diversas, com empresas e também funciona com estabelecimentos escolares. Olá, educador, educadora. A escola faz parte de uma sociedade e, portanto, ela está em constante interação com esta sociedade. Há uma pergunta antiga: é a sociedade que determina a escola ou é a escola que determina a sociedade? Existem pessoas, até educadores, que acham que a escola nada mais é do que um produto da sociedade. E, nesse sentido, ela reflete o que a sociedade, na verdade, faz. A escola, então, não teria poder nenhum, não teria força nenhuma de transformação na sociedade. Pelo contrário, ela é um produto determinado. Nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que escola e sociedade interagem num processo dialético. Às vezes a escola determina a sociedade, às vezes a sociedade determina a escola. Seja como for, na escola ou na sociedade, existem regras, existem normas, existem regimentos. E hoje, o tema da nossa aula é exatamente este: o regimento escolar. Mas, uma pergunta: o que é o regimento escolar? Denomina-se regimento escolar ao documento discutido e aprovado pelos seus participantes que reúne as normas regimentais básicas que, por sua vez, descrevem as regras de funcionamento da instituição e de convivência das pessoas que nela atuam. A escola é um lugar de saber. A escola é um lugar de saber fazer. A escola é um lugar de saber ser. Para que esta trilogia se consolide, há necessidade, então, que os professores, diretores, o setor administrativo da escola, a comunidade escolar, se reúnam para elaborar um documento. Vocês viram na definição. O regimento escolar é esse documento, que é elaborado de uma forma participativa. Não é um documento que cai pronto do céu. O regimento escolar não é algo que se compra num supermercado ou num barzinho ali da esquina. O regimento escolar é produto de muitas mãos, muitas cabeças pensantes, não só o diretor, mas também não só os pais, não só os professores, não só os alunos. É um conjunto. Educação é algo muito sério para ficar apenas na mão de umas poucas pessoas. Esta definição, este conceito que nós vimos, tem a ver, então, com o fato desse documento ser algo vivo, não estático. Tem a ver com o fato dele ser um documento feito para ser concretizado na prática através de gente que pensa, de gente que faz, de gente que trabalha, de gente que luta. O regimento escolar é o nosso tema da aula e nós queremos ver com mais detalhes tudo aquilo que está ligado a esse documento fundamental, que é a identidade da nossa escola, que é o rosto da nossa escola, que é o nome da nossa escola. Eu diria, o regimento escolar é a alma da nossa comunidade escolar. Características do regimento escolar. Queremos ver pormenorizadamente as principais características deste documento tão importante. Essas características têm a ver com finalidades, têm a ver com objetivos. Essas características é que vão dar a você, educador, educadora, uma noção mais exata do que é, na prática, no dia a dia, no cotidiano escolar, um regimento escolar. É flexível, claro, preciso e dinâmico. Por flexível, vamos entender o fato de que o regimento escolar não deve ser uma bíblia, não deve ser um dogma, não deve ser uma camisa de força. Um regimento escolar
ele deve estar atento àquilo que acontece no dia a dia para tratar cada caso como sendo um caso. Então, nesse sentido, ele tem que ter a flexibilidade que a própria vida tem, que a própria dinâmica da educação tem. Por claro, nós precisamos entender que ele não pode conter explicações que sejam dúbias. Não pode ser escrito de uma tal forma que as pessoas possam ter 30, 40, 50 interpretações. Ele tem que ser preciso, ou seja, não é momento de você, ao ler aquele documento, você ficar com metáforas, ficar com filosofias. O importante é que o documento seja exatamente aquilo que as pessoas que escreveram quiseram dizer. Esse documento é dinâmico, ele não é parado, ele não é estático. Por quê? Porque a vida não é parada, a vida não é estática. Então, esse documento, ele tem que ter uma abertura sempre para o novo, para a novidade. Ele não pode ser um documento concluído. Ele está sempre se reformando. Possui terminologias adequadas. Você que está estudando educação, você sabe muito bem que existe uma linguagem de pedagogia e existe uma linguagem de pedagogês. Ou seja, existem terminologias que somente os iniciados entendem, sabem. Você sabe muito bem também que existem contratos que têm as letrinhas pequenas, para exatamente a gente não ler e assinar embaixo que a gente concorda. Ora, um documento desta importância, que trabalha com a educação, que trabalha com nossas vidas, tem que ter uma terminologia adequada, de forma que todos nós possamos vir a entender, concordar ou discordar, mas sempre compreendendo o que o texto está querendo dizer, exatamente por causa da sua linguagem adequada. Está adequado à sua realização e finalidade. Existe uma filosofia de vida que cabe muito bem nesta função, nesta característica do regimento escolar. A filosofia, a frase, o pensamento é este: nós nunca devemos levantar perspectivas, expectativas que não possam ser atendidas. Isso vale sim para o regimento escolar. A escola, ela não pode levantar sonhos, ambições que na verdade não sejam condizentes com sua realidade. Desta forma, as palavras, desta forma os capítulos, os parágrafos, os títulos, tudo aquilo que for colocado em forma escrita no regimento escolar deve ser o retrato das possibilidades de uma escola. A escola está na sociedade para atender às demandas da sociedade. Ela está inserida numa comunidade para dar respostas, e não respostas prontas, mas respostas dinâmicas para esta mesma comunidade. Agora, ela nunca pode prometer coisas que não estão em sua função, que não estão em seu projeto. Nesse sentido, a escola nunca pode prometer a redenção da humanidade. Ela nunca pode prometer a salvação do bairro. Ela nunca pode prometer isso ou aquilo. Ela tem que estar a serviço da comunidade, sim, mas nunca levantar expectativas que não venham a ser concretizadas. Está compatibilizado com a legislação vigente. A escola não elabora alguma coisa como sendo uma pessoa fora da lei, como sendo uma instituição com um poder paralelo. A escola está elaborando um regimento que tem a ver com a Constituição Federal, que tem a ver com essa Constituição que diz sobre o direito de ir e vir, com essa Constituição que fala da pluralidade, da liberdade de pensamento. Este regimento tem que estar compatibilizado com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esta mesma lei que emana do maior poder, ou da maior carta, que é exatamente a Constituição do nosso país. E é essa LDB, com a sua flexibilidade,
que fala das funções do professor, do diretor, das competências, dos nossos direitos, dos nossos deveres, do fato de que família, sociedade e governo têm que trabalhar juntos em função da educação. Ela não pode inventar nada que não esteja de acordo com a nossa legislação. Está atualizado com a experiência pedagógica e administrativa. Hoje, mais do que nunca, se fala na escola como o lugar privilegiado do saber, o lugar privilegiado do saber fazer, o lugar privilegiado do saber ser. O que significa que escola é lugar de você desenvolver as muitas inteligências, que a escola é o lugar de você desenvolver as suas competências, as suas habilidades, e que escola é um lugar onde a moral, os princípios, a ética se aprende. Então, nesse sentido, o regimento escolar tem que estar voltado para a formação integral das nossas crianças, dos nossos jovens. A escola não pode falar apenas para a cabeça do aluno. A escola tem que falar para a cabeça, para o corpo, para a pele, para a alma, para o indivíduo como um todo. Tendo como finalidade maior, você já sabe, porque você está estudando a LDB, a emancipação, a busca, a concretização da cidadania, o objetivo maior, a finalidade maior da nossa lei, da nossa legislação educacional. Está atento às mudanças na unidade escolar. Lembra-se do filósofo Heráclito de Éfeso? Ele dizia que tudo muda, tudo flui. Até existe um pensamento bonito dele que diz assim, que ninguém pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque o rio passa e nós já não somos os mesmos. Isso dá o tom da mudança. A sociedade está em constante mudança e, portanto, a unidade escolar, refletindo a sociedade, reflete também as mudanças. Muda-se diretores, muda-se professores, mudam-se os alunos daqui para lá, de lá para cá, tudo muda, tudo passa. A escola tem que estar atenta a essas mudanças. Lembra-se da música do Lulu Santos? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Nem a escola. A escola, cada dia, ela tem novas cores, novas faces, novos rostos. É preciso que a escola se adapte às mudanças que a sociedade obriga que ela assim o faça. Vamos presenciar, vamos ver agora o depoimento de um profissional da educação com respeito ao regimento escolar ali no seu estabelecimento onde ele trabalha. Muito interessante. Veja só. O regimento interno do colégio foi realizado segundo as normas e indicações da Secretaria de Educação com uma equipe pedagógica do colégio. Isso é coordenação, supervisão, alguns professores junto com a direção do colégio. Na verdade, não há um envolvimento direto da comunidade externa, isso é dos pais, por exemplo, já que é um projeto, um regimento interno, proposto e elaborado por pessoas de dentro do colégio. Mas esse projeto visa, claro, atender às necessidades do corpo discente dentro da metodologia que a gente utiliza. Eu acho que não seriam pontos mais relevantes, porque o regimento como um todo tem uma grande relevância, já que ele atende todas as necessidades propostas dentro do colégio. O que a gente poderia dizer é que existem partes do regimento que são mais utilizadas, como, por exemplo, a parte que fala sobre a forma de avaliação, o procedimento que a gente tem quando vai classificar um aluno que chega no colégio, de acordo com idade, de acordo com nível de aprendizagem, enfim. Quer dizer, então existem aspectos que são mais utilizados, mas não que sejam mais relevantes. Elementos do regimento escolar. Você que quer aprender a elaborar um regimento escolar, como manda o figurino? Você que quer trabalhar nesta vertente educacional, pois muitas escolas não têm o seu regimento escolar e precisa de profissionais que elaborem este regimento escolar? Preste atenção agora.
para que nós possamos ver a constituição de um regimento escolar. Quais são os seus tópicos, quais são os seus elementos fundamentais. Identificação e caracterização da escola. A escola tem um nome. Como nós temos um nome, você mesmo trabalha com o seu alfabetizando a partir do nome do aluno. Você sabe que o nome do aluno é o nome mais importante que ele pode ouvir. Por isso é sempre bom a gente alfabetizar alguém a partir do seu nome. Com a escola, nós podemos usar esta mesma metáfora. Nós temos que ter orgulho do nome da nossa escola. Qual é o nome da sua escola? É importante que este primeiro elemento esteja em destaque, mostrando o endereço, mostrando telefone, mostrando toda a radiografia da localização desta escola. Objetivos gerais e específicos da educação escolar. Isto você pode ver na LDB. Você pode até copiar aquilo que está lá na LDB. Quais são os objetivos? Quais são os fins da educação? Isso precisa ficar bem claro no regimento escolar para que pais, para que professores possam cada vez mais consultar esse documento e dirimir todas as dúvidas a respeito das finalidades, das funções, do porquê da existência da minha, da sua escola, que tem um nome e que tem finalidades e objetivos bem claros. Gestão administrativa e normas de convivência. Existem escolas que estão no mesmo bairro, o bairro de classe média, ou um bairro de classe desfavorecida. E não é por causa do fato de estar num bairro ou em outro que essa escola é necessariamente melhor ou pior. A escola reflete a gestão do diretor, do professor, da equipe administrativa. Nesse sentido, é fundamental que a equipe gestora saiba liderar. Liderar não significa chefiar. Nós vivemos numa sociedade que se diz, pelo menos se diz, civilizada e que, portanto, tem que ser democrática. A escola tem que refletir uma gestão democrática. Então, existem escolas no mesmo bairro, mas uma é melhor que outra. Por quê? Porque uma é mais rica do que outra? Não, porque é melhor administrada, porque é melhor gerida, porque ali existe gestão de pessoas. Não existem recursos humanos, não existe material humano. Existem pessoas que dialogam, que discutem e que juntos querem saber de um norte, querem saber das diretrizes para onde esta mesma escola vai. Processo de avaliação. A escola, quando avalia, é também avaliada. O professor, quando avalia, também é avaliado. A avaliação não pode ser aquela câmara de tortura. Organização e desenvolvimento do ensino. O regimento escolar deve mostrar qual é o seu projeto no que tange à pedagogia, o que ele quer formar, o que ele quer fazer com os seus alunos, que tipo de homem, que tipo de pessoa ele quer formar. Aliás, no regimento tem que ficar claro se a educação é uma instrução ou se a educação naquela escola tem a ver com a construção do conhecimento, tem a ver com a apropriação do conhecimento. Será que os nossos alunos estão sendo desafiados a aprender ou é uma escola onde existem os assim chamados professores auleiros, os professores bancários, que falam e os alunos apenas ouvem? Tenho certeza que a sua escola não é assim, não quer esse tipo de educação. Organização da vida escolar. É nesse tópico que você pode trabalhar a questão das matrículas, que você pode trabalhar a questão das transferências, conselho de classe, o dia a dia da educação. Regimento escolar do Colégio Paulo Freire. É um colégio que existe de verdade e que nós fizemos questão de mostrar para que você tenha uma ideia in loco, para que você tenha uma ideia visual de como é a diagramação
de um regimento escolar. Vamos ver. Título 1º, da identificação. Aqui você coloca o nome da sua escola, a localização, o bairro, o telefone, tudo aquilo que for importante para que os interessados em participar, em conviver, em aprender na sua escola, tenham as informações as mais precisas possíveis. Título 2º, dos fins e objetivos do estabelecimento. Aqui, em sintonia com a LDB, você vai dizer ao que veio a sua escola, para que ela está servindo, o que ela está querendo ao ofertar a educação ao nosso povo. Título 3º, da organização administrativa e técnica. Como é formada a sua escola? É importante que este título tenha vários capítulos. Um capítulo que venha a falar sobre a direção, um capítulo que venha a falar sobre o corpo docente, um capítulo que venha a falar sobre a secretária, os secretários, um capítulo que venha a falar sobre os auxiliares administrativos. Tudo isso para mostrar o rosto, a composição da administração, da gestão da sua escola. Título 4º, da organização da vida escolar. Vida escolar é o cotidiano pedagógico nosso. É ali onde as lutas, as demandas aparecem. Então nós temos às vezes problemas de matrículas, problemas com alunos que vêm em períodos diferentes, em períodos difíceis de uma adaptação. É preciso que tudo isso seja contemplado na sua regimentação, no seu regimento interno. Isso chama-se a vida escolar, o cotidiano escolar. Título 5º, direitos e deveres dos participantes do processo educativo. Este título também contempla vários capítulos. Você pode escrever um capítulo especial só sobre direitos e deveres do diretor, direitos e deveres dos professores, direitos e deveres dos alunos, capítulo após capítulo, para que esses profissionais da educação conheçam até onde pode ir, até onde não podem ir, como devem administrar, como devem gestionar o seu procedimento, a sua prática pedagógica. Tem que ficar bem explícito, bem claro, bem inteligível. Título 6º, das instituições complementares da Associação de Pais e Mestres. Este título deve contemplar de uma maneira muito especial a relação comunidade-escola, escola-comunidade. Os pais precisam saber que eles não devem vir para a escola apenas para saber a nota do seu filho. O pai, a mãe, o tio, o avô, a família tem que estar presente de uma forma constante ali na escola. E para isso, a necessidade de que a APM, a necessidade de que os pais saibam de seus direitos e deveres. O pai, a mãe tem que saber que um professor é um profissional da educação. Ele não pode ser bombeiro, ele não pode ser psicólogo, ele não pode ser médico, enfermeiro. Cada um tem que cumprir a sua missão. Tem que ficar bem escrito ali a função da Associação de Pais e Mestres. Título 7º, das disposições gerais. Já sabemos que a escola não pode dar respostas prontas para perguntas não feitas. A escola tem que responder às demandas do seu bairro, da sua comunidade. Este título vai mostrar exatamente algumas generalidades que, porventura, existam em suas escolas e que podem servir para a comunidade. Você já sabe como fazer um regimento escolar. Você já sabe que o regimento escolar é o retrato de uma escola. E você já sabe que este retrato, que esta figura, que esta identidade chamada regimento escolar, não nasce pronto do céu, não cai feito. Ela é um trabalho, é um documento elaborado por muitas mãos, por muitas cabeças. Desenvolva esta tua competência, esta tua habilidade e colabore para que todas as escolas por onde você passar tenha um regimento próprio, um bom regimento,
para o bom andamento da nossa comunidade escolar e o sucesso da nossa educação. Nossa dica de hoje, para que você possa aprofundar os seus estudos, a sua reflexão sobre regimento escolar, é exatamente este livro, Temas para um Projeto Político Pedagógico, de Danilo Gandim e Luiz Armando Gandim, da editora Vozes. Procure adquirir, procure consultar, procure estudar esse livro e você estará afinado com tudo aquilo que diz respeito a um regimento escolar.